Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise especial do Ibovespa, o que esperar para a nossa bolsa no decorrer do mês de agosto. Aqui nós estamos no dia 4 de agosto, domingão que eu estou gravando essa análise especial. Não consegui gravar já ali no dia 1º ou no dia 2 por conta da mudança das carteiras e também gerando conteúdo relacionado às carteiras recomendadas, que ficam dentro do aplicativo do EV Invest. Mas enfim, gerando esse conteúdo já trazendo dados estatísticos da nossa bolsa, do Ibovespa, em termos de agosto, né, o que tem de acontecer em média no mês de agosto, e também falando do cenário que nós temos nesse momento para o Ibovespa após o fechamento do mês de julho, ou seja, qual a expectativa, qual a projeção de alta que nós temos para a Bolsa, o que precisa acontecer para quebrar o cenário atual. Então, tudo isso eu vou falar nessa análise aí especial. Lembre-se de compartilhar, de deixar seu like, se essa análise for útil para você de alguma forma. Começando então, vou colocar aqui na tela os dados, primeiramente, dado histórico do Ibovespa para o mês de agosto. Então, o que nós temos aqui para o mês de agosto é o seguinte: o mês de agosto, comparando aqui, falando do trimestre, primeiramente, lembrando, é o segundo mais fraco do ano. Esse trimestre que a gente está cursando aqui, que temos mais 2 meses pela frente. Aqui, nós temos, no mês de agosto, o saldo acumulado de 18,1% negativo. Então, esse mês que a gente começou aqui no Ibov é o mês que costuma ser o pior desse trimestre, que é o terceiro trimestre do ano, o segundo mais fraco que costuma ser do ano. Em termos de fechamentos, o mês de agosto continua aí, tende a ter um fechamento levemente mais positivo. Eu diria que é um equilíbrio aqui. 14, nos últimos 26 anos, 14 vezes fechou no positivo, 12 vezes no negativo. Ou seja, em 53,8%, basicamente na metade das vezes, fechou aí no positivo. O desempenho médio, quando fecha em alta no mês, a alta em média é de 4,9%. No entanto, a queda é de 7,2%. Então é o pior mês aqui em termos de desempenho, olhando para o histórico. Não necessariamente que é isso que tende a acontecer. Lembrando que julho era um mês que era o mês mais positivo, o saldo acumulado, era o mês mais positivo, costuma ser o melhor do trimestre, e isso foi confirmado. Julho fechou no positivo, ou seja, fechamentos positivos é 17 contra 9, vai virar agora 18 contra 9. Então, julho confirmou o fechamento positivo do Ibovespa. Agora eu vou falar com base aqui não só no histórico, né, mas a gente leva em consideração isso aqui também. A gente vai olhar como é que está o cenário em relação para esse mês e para os próximos meses no Ibovespa. Começando aqui pelo gráfico anual do Ibov, dá para perceber que a gente está dentro de um cenário mais positivo, que ameaçou cair, e ano passado já reverteu tudo, fechando aqui para cima, criando a expectativa de poder ter mais 1 a 2 anos aqui gerando nova máxima histórica. Esse ano já gerou aí uma nova máxima histórica, ano passado foi 134.391. Esse aqui 134, 194. Não superou ainda a máxima histórica esse ano. A expectativa é que isso aconteça no decorrer desse semestre atual. Será que temos sinal que apoia isso? Vamos lá, para o gráfico quadrimestral, a gente tem um sinal um pouquinho mais negativo, que é a formação de um topo, quebra da sequência de mínimas ascendentes no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representando 84 pregões, que dá basicamente 4 meses. Então aqui a gente teve um sinal de topo em cima da zona de resistência. Essa sinalização cria uma expectativa de poder até gerar um topo duplo aqui e mudar a tendência de alta de longo prazo. Mas isso aqui ainda é cedo, por enquanto está fraco aqui para cair. E lembrando que podemos aí reverter esse sinal de baixa inicial aqui no decorrer aí desse quadrimestre aqui. Seguindo aqui para falar do gráfico mensal, lembrando até em termos de projeção de alta, fazendo a projeção de alta da atual tendência de alta, a projeção inicial aponta para 151 mil pontos. Aqui falando mais de longo prazo, não necessariamente para esse semestre. No gráfico mensal, a gente tem uma tendência também de alta, topos e fundos ascendentes. O mês de julho confirmou um fundo ascendente, ou seja, quando você tem ali a formação do fundo ascendente, você cria uma expectativa de ter um movimento de expansão, de valorização, ó, formação de fundo ascendente, sobe,
fundo ascendente novamente aqui, sobe, então a gente teve esse fundo ascendente aqui, confirmado, com fechamento acima da média, mantendo-se acima, só que abrimos o mês já de forma mais negativa, 1,41% de queda. Onde é que aconteceu esse sinal de alta do Ibovespa? Em cima da retração de 61,8% desse último movimento de alta, o que é uma região importante de suporte, em cima da região dos topos, 3 topos anteriores, o que torna ainda mais importante essa região, e em cima dessa linha de tendência de alta que vem lá da mínima da pandemia até o presente momento. Então, 3 níveis importantes de resistência que foram testados aqui com esse sinal de alta. Então, a expectativa, o caminho mais provável para o Ibovespa é a gente ter esse movimento de alta, ou seja, vir aqui para cima. Não necessariamente já nesse mês fechar em alta, a gente está dentro desse contexto. E aí, dentro desse contexto, a gente busca operações de compra. A gente vai olhar em prazos menores para verificar quais são os pontos mais interessantes, o que precisa acontecer para apoiar essa expectativa e da gente reforçar a posição comprada em renda variável. Lembrando que esse cenário apoia justamente exposição em renda variável. O que me chama a atenção em termos de projeção de alta, primeira projeção que daria para olhar é pegar essa aqui, essa amplitude dessa queda aqui, ó, dessa queda, depois que foi rompida aqui, a gente pegar essa caixinha aqui vermelha e projetar ela para cima. Vai dar lá na faixa dos 141 mil pontos, um pouquinho acima disso, que seria isso aqui, ó, botando aqui para cima, trazendo aqui para baixo a escala, a primeira projeção na faixa dos 141.500 e a segunda projeção principal 155.283. Beleza. Outra projeção que a gente tem aqui seria a gente pegar esse pivô aqui de alta do gráfico mensal, fazendo a projeção aqui alternada 141.500. Se a gente fizer a projeção de alta, a projeção completa desse pivô, a gente tem 142.500. Então, 141.500 a 143 mil pontos já é uma região importante de projeção de alta que pode buscar esse patamar aqui de 156 mil pontos. O outro nível já seria 151 e 155 a 156 mil pontos. Então, de maneira geral, a gente segue com a projeção de alta, isso que não é certeza que o Bovespa vem aqui. Mas enquanto não quebrar o cenário que nós temos, essa é a expectativa e a gente busca tomar risco a favor desse cenário positivo, ou seja, focando mais em compra dentro de renda variável. A outra projeção que a gente pode também fazer é desse último recuo e fundo ascendente, onde é que tem uma projeção de alta, ou seja, pegando esse movimento aqui, projetando a partir desse ponto, a gente tem 143 mil pontos. Então, de 141.500 a 143 mil pontos seria a região que a gente pode buscar ainda no decorrer desse semestre. O Ibovespa, lembrando, está dentro de um sinal de alta. O movimento de alta ele confirma se superar os 129.657, que foi a máxima do mês de julho. Ótimo. Então, aqui, dentro desse contexto, tendência de alta no longo prazo, tendência de alta no médio a longo prazo no gráfico mensal, sinal de alta. O que aborta, então, esse sinal de alta é um retorno do preço para baixo da mínima do mês de junho. Isso seria anular esse sinal de alta e aumentar a probabilidade de quebrar a estrutura de alta que só ocorreria se viesse para baixo de 111.600 pontos. Mas esse sinal aqui seria realmente algo negativo, quebrando a expectativa da gente poder ir realmente buscar a região lá dos 141.500 a 143 mil pontos aí nesse semestre. Olhando agora para um prazo menor para ver o que está acontecendo, dá para perceber que a gente teve um movimento aqui no decorrer do mês, essa subida no decorrer do mês, juntando junho com julho, essa subida, que voltou para um nível importante de resistência ali dos 128.500 até os 130 mil pontos, e perdeu um pouquinho de força. Mas se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3 semanas caindo, basicamente não devolveu, só devolveu basicamente essa semana de alta. Então ainda esse movimento, por enquanto, não demonstra força vendedora. Ele ainda está acima dessa linha de tendência aqui de baixo. Então, aqui é um ponto positivo. E aí, onde é que a gente vai olhar? O caminho mais provável, dentro do que aconteceu, o fechamento dessa última semana, que foi de 1,29%, seria de ter algo mais para baixo. Está em cima da média, e aí algo mais para baixo, testar essa linha de tendência de baixo que foi rompida, pode funcionar como suporte. A região de fundo anterior, que pode funcionar como suporte, e ainda mais aqui, pegando a retração desse último movimento de alta do gráfico semanal, a gente tem aqui
à região dos 124.050 pontos, 124 mil pontos arredondando, a retração de 50%. Então, essa faixa de preço aqui de pontos do Ibovespa é algo relevante em termos de região de suporte. Ou seja, é um nível de preço, é um nível de pontos que o Ibovespa pode parar de cair no decorrer do mês de agosto e voltar a subir. Seja do mês de agosto até um pouco mais para frente, mas mais no mês de agosto, a gente está bem no início do mês de agosto, então seria mais para o mês de agosto mesmo. O que a gente tem aqui também em termos que eu gostaria de destacar aqui é uma formação parecida, deixa eu só voltar para cá, uma formação parecida com o ombro, cabeça, ombro invertido, só que ainda está faltando a formação, o início da formação do segundo ombro aqui, ó, tá vendo? Ombro, cabeça, ombro invertido, na verdade isso aqui é a linha de pescoço e o ombro está aqui embaixo, tá? O ombro, aqui a cabeça e aqui o segundo ombro em possível formação. Não significa dizer que ele vai acontecer, mas é a possibilidade dele acontecer, que aí a gente faz uma projeção aqui de alta. Se isso acontecer, algo semelhante que eu estou desenhando aqui, no decorrer do mês de agosto, e romper essa máxima, a gente tem a confirmação do ombro, cabeça, ombro, a gente tem a confirmação da tendência de alta aqui do gráfico semanal de curto para médio prazo, e aí a gente tenderia a ter, por exemplo, uma projeção de alta aqui, que seria replicar essa altura aqui assim, ó, basicamente, essa altura aqui, a gente replicar ela para cima. Replicando ela para cima, a gente teria, olha só, 141.600 pontos. Dá para perceber que realmente essa região de 141.500 a 143 mil pontos, ela é bem relevante, ela encaixa diversas projeções aqui para o Ibovespa, lá pelo gráfico mensal e também aqui pelo gráfico semanal. Então são níveis, é um ponto que a gente vai ficar atento. E aqui o que seria mais negativo para o Ibov? Ele acelera muito a queda, fecha aqui abaixo de toda essa região 124 mil, até mesmo aqui abaixo dessa mínima 123.400. Isso já tenderia a trazer um sinal mais negativo, mas é algo que a gente vai acompanhar no decorrer dessas próximas 2 semanas, principalmente. Indo para o gráfico diário, a gente está tendo aqui um viés de baixa, ou seja, o Ibovespa perdeu um pouquinho de força na subida, daqui para cá dá um indício de perda de força, apontando justamente para buscar suporte. Então ele abre o mês, o Ibovespa abre o mês, gerando um sinal de baixa, criando uma expectativa, fazendo aqui um resumo, né, do que eu estou mencionando aqui nessa análise. Não vou nem falar tanto de curtíssimo a curto prazo, que é o gráfico diário, mas o Ibovespa, ele então abre o mês, a semana, abre o mês, esses 2 primeiros pregões, gerando um sinal de baixa, criando a expectativa que é de buscar os próximos suportes mencionados pelo gráfico mensal. Mensal e semanal também aqui mencionados, principalmente aquela região que eu já coloquei aqui, deixa eu colocar novamente aqui na tela, pronto, essa região aqui. Então aqui o Ibovespa tem essa expectativa de buscar níveis de suporte mais visíveis pelo gráfico até semanal, que é essa região aqui, ó. Ficou mais destacada, essa região importante de suporte para o Ibovespa. Então, dentro do que está acontecendo, olhando aqui para o gráfico semanal, o que a gente vai olhar? Avaliar, abre o mês apontando para suportes e verificar a força em cima de compradores e vendedores em cima desse suporte. A estatística do mês não é boa, a estatística do mês de agosto não costuma ser boa, por esse motivo e por ter gerado uma sinalização para baixo aqui no início do mês, então uma cautela um pouquinho maior, principalmente se você for focar em compras dentro do mês, olharia um pouco mais para níveis de suporte nos ativos, para buscar a entrada mais próxima possível do suporte. Qual o sinal mais positivo para o Ibovespa? É ele gerar aqui um fundo no gráfico semanal após testar essa região. E não é uma certeza que ele vai vir testar essa região. Por enquanto é o mais provável, considerando a sinalização do início do mês, considerando a estatística do mês e considerando o cenário de correção desse movimento de subida, que podemos ter justamente uma simetria do que aconteceu aqui para trás. Se eu dividir isso aqui como se fosse um espelho, a gente está replicando, esse movimento aqui replicou o que aconteceu aqui nesse movimento de trás, e esse movimento aqui, ele está replicando o que aconteceu nesse movimento aqui. Então ele pode vir justamente nessa região de pontos, como aconteceu aqui anteriormente. E aí, podendo fazer isso aqui, que a gente vai ficar de olho. E aqui, lembrando que todo fechamento de semana,
eu faço aí o radar da semana, já fiz o dessa semana, publiquei ontem aqui no canal, fica exclusivo para membros e na terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente publica aqui, coloca de forma aberta para todos. Então, nesse caso aqui, a gente está tendo essa análise que eu faço todo o fechamento de mês, o que esperar para a Bolsa no próximo mês, e aí nas próximas semanas eu vou avaliando aqui, dentro do que eu estou comentando aqui, se o que eu estou mencionando do cenário atual, que é mais provável buscar uma região, falando desse semestre, lá a região 120, 141.500 a 143, se isso ainda continua válido. Se perdeu força nessa probabilidade, enfim, se o cenário continua apoiando, buscar operações mais de compra mesmo em diversas ações, lembrando que o Ibovespa ele representa o comportamento médio do que está acontecendo com as principais ações na nossa bolsa. É isso, se essa análise foi útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, compartilhe ela, agradeço demais, um grande abraço e um excelente mês de agosto.